Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Você já parou para pensar por que certas verdades nunca aparecem na TV? Porque todos os nomes são protegidos, enquanto outros são destruídos todos os dias. Aqui no Vitrine Política, a gente não finge neutralidade e não repete narrativa pronta. Aqui se analisa, se questiona e se fala o que muita gente prefere esconder. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo pagando que enquanto o sistema se protege, então você chegou ao lugar certo. Este é o canal para você expor os bastidores do poder, denunciar abusos, cobrar quem deveria servir ao povo e dar voz a quem se recusa a ser manipulado. Já se inscreva agora, ative o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais difícil fica calar a verdade. Isso é vitrine política. E essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com Paulo Figueiredo. Virou alvo. Mídia avança contra Toffoli e Alexandre de Moraes. Assistam essa matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O Estadão também fazer essa reportagem, né? O Estadão acordou, o Estadão publicou um editorial, um artigo, dizendo é preciso constranger Dias Toffoli. Eu achei o máximo. Eu adorei. Ele fala, olha as coisas bonitas, olha o Estadão. A degradação da credibilidade do Supremo Tribunal Federal impõe a seu presidente, ministro Edson Fachin, um dever inadiável, manifestar-se em defesa da corte diante da condução heterodoxa e institucionalmente corrosiva do caso Master pelo ministro Dias Toffoli. O Estadão. Eles falam também de Constituição, criticam o fato das pessoas sem foro privilegiado, executivos, dirigentes de banco, estarem sendo julgados no Supremo Tribunal Federal. Dizem também que a Constituição proíbe que o Supremo instale um tribunal de exceção. E eles ainda falam assim, falam do governo Bolsonaro, dizendo assim, quando o STF foi atacado durante o governo passado, reagiu institucionalmente para defender a ordem constitucional, amparada, entre outros pilares, no regime democrático e na harmonia e na independência dos poderes. Estadão. Havia, naquela época, uma ameaça real à democracia que ensejava medidas que, em tempos normais, seriam atípicas. O mesmo jornal que falou que o Supremo não pode criar um tribunal de exceção diz, não, aquelas medidas atípicas, só para dizer aqui, Estadão, atípica e exceção são praticamente sinônimos. Mas ele continua, naquelas circunstâncias excepcionais, de onde será que vem a palavra excepcional? Será que era de exceção? Eram ao menos justificáveis. No caso Master, não há rigorosamente nada que justifique uma heterodoxia que não raro desborda para a ilegalidade. Há, isto sim, a corrosão interna da ordem jurídica pelo próprio Supremo a partir das decisões de um dos seus ministros que afrontam a Constituição e as leis processuais mais comezinhas. Hoje, defender o STF significa cobrar a correção de seus próprios desvios. Ou seja, e é bom porque o Estadão está dizendo o que boa parte da sociedade brasileira, principalmente as elites brasileiras, repetiam. Não é que as elites brasileiras sejam esquerdistas, não é que eles odeiem a ordem jurídica necessariamente. Quando você conversa com essas pessoas, a justificativa delas para si mesmas era, não, a gente sabe que o Supremo Tribunal virou um tribunal de exceção. Porra, mas é para proteger, é para atacar o Bolsonaro, é para tirar o Bolsonaro do poder. Essa gente, esse cara que diz que não é coveiro, esse cara horroroso que fala essas coisas feias, a gente precisa se livrar dessa gente. Então não tem jeito, existe uma ameaça real à democracia. Então tudo era justificado. Mais ou menos assim, contra o Bolsonaro, a gente aceitou e aplaudiu e habilitou tudo. Mas não é porque nós demos esse poder para vocês quebrarem a lei e a Constituição que vocês podem fazer a mesma coisa com a gente. E eu digo, vocês só podem estar de sacanagem no Estadão. Agora, em 2026, chegou a hora de constranger Toffoli. O cara que foi indicado para o STF sem nenhuma qualificação, exceto ser advogado do partido político do presidente que o indicou, o partido do tráfico, o PT. Ora, o partido que foi botado para fora, que sofreu impeachment por fraudar contas públicas e que protagonizou os maiores escândalos de corrupção da história da República,
E todo mundo sabe dos esquemas do Dias Toffoli há pelo menos, há muito mais, mas há pelo menos 7 anos. Não somente do Toffoli, dos outros ministros do STF, vocês da imprensa estão carecas de saber. Ora, a Malu Gaspar expôs no ano passado o patrimônio de mais de 100 milhões de reais do Alexandre numa holding fraudulenta de cursos, o Instituto Lex. Vocês sabem, todos vocês sabem, o Lex que acabou sancionado pela Magnitsky, todos vocês sabem da mansão de luxo do Alexandre de Moraes em Brasília, do apartamento de luxo dele em São Paulo, da casa de luxo dele em Campos do Jordão, no Guarujá, das extorsões. Vocês da imprensa sabem das extorsões que o Barço de Moraes faz aos empresários brasileiros. Ora, eu, Paulo, sei pelo menos de um empresário enorme que foi alvo da operação da Polícia Federal, aquela dos grupos do WhatsApp durante as eleições de 2022, que logo em seguida da operação do Alexandre de Moraes, foi abordado e extorquido pelo escritório Barça de Moraes. Eu sei de... não estou falando que eu só sei de um empresário que foi extorquido. Eu sei de um daqueles do grupo de WhatsApp que foi extorquido. Eu sei de outro, por exemplo, me falou, eu acho que eu cheguei a falar isso aqui no programa, quando me contaram essa história, que ele tinha uma ação que ia parar no Supremo e o escritório da Viviane ativamente ligou para eles para dizer que, olha, rapaz, foi parar no Supremo, precisa resolver isso, hein? Se não resolver, rapaz, vai dar problema, as coisas podem se complicar. Extorsão de mafioso, o Brasil virou. E os empresários que têm muito dinheiro falam, olha, eu vou é igual, eu vou pagar o arrego do tráfico, eu vou pagar o arrego da polícia. Eu sou do Rio, pô, assim como é que criminoso funciona? A milícia vai lá e fala assim, ó, vocês viram Tropa de Elite, né? A moto do comandante tem que ir lá pegar o dinheiro do tráfico. É o dinheiro do arrego. E é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal faz com os empresários brasileiros. Os empresários brasileiros pagam o dinheiro do arrego para poderem continuar operando. Alguns, inclusive, para poder traficar drogas, mas nesses casos não estou falando disso. Estou falando de pessoas que têm empreendimento em setores produtivos da sociedade brasileira, mas que só conseguem operar pagando o arrego. Assim como você só consegue abrir uma padaria na favela se você der o dinheiro do tráfico e da milícia. É o dinheiro de proteção que a máfia italiana cobrava. E vocês da imprensa sabem disso. Vocês do Estadão sabem disso há muito tempo, porque se eu sei, vocês sabem. Eu não sou mais bem relacionado que vocês, que circulam todos os dias nos jantares da elite paulista. O inquérito das fake news, que a imprensa tanto aplaudiu, que vocês estão aplaudindo aqui nesse editorial, surgiu por causa de uma reportagem que expunha o quê? Um esquema do próprio Toffoli. Lembram? O amigo do meu pai. Foi criado pelo Toffoli de ofício e nomeou Alexandre de Moraes, escolhido a dedo, claro, porque são parceiros e cúmplices no crime, para Alexandre de Moraes calar a todos e impedir qualquer crítica ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que era um ataque às instituições democráticas. Tudo isso acontecendo há anos. E agora, o Estadão, nós temos que constranger o Toffoli, porque antes era ok. O que houve? O que houve? Alguma coisa aconteceu, o interesse mudou. Será que foi porque a água bateu na bunda dos banqueiros? Que vocês amam tanto no Estadão? E no Globo? E a gente começa a entender que alguma coisa mudou. Não foi a moralidade que mudou. Alguma coisa mudou nos interesses de alguém para a postura do Estadão e da velha mídia mudar. Agora fica mais clara a razão do Toffoli e do Alexandre, menos um pouco, estarem na linha de tiro. Certamente, volto a dizer, não foi moralidade. Ninguém da imprensa encontrou Jesus no caminho de Damasco. Só que o poder ilimitado do Supremo Tribunal Federal talvez esteja começando a afetar alguns que têm muito poder e que estão se sentindo incomodados. O Estadão agora vem pagar de moral. O Estadão, não tem ninguém mais nessa família mesquita que tenha um mínimo de moralidade, talvez só o Fernão, que não participa mais do Jornal da Família, talvez até por isso mesmo, porque tem a moral e ética. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Lula está inconformado com a péssima notícia que recebeu. Fragilidade interna, racha na esquerda, ausência de planos sucessórios e arranjo da direita colocam sob pressão o plano eleitoral do Planalto. O presidente Lula acompanha de forma direta os números que antecederam o ciclo das eleições presidenciais deste ano. Publicamente,
O petista tem dito que será candidato à reeleição e que pretende disputar novamente o Palácio do Planalto como forma de impedir que a sucessão seja entregue em um nome da direita. A insistência tem sido apresentada como um ponto estratégico, mas também traça um ambiente de fragilidade interna no campo governista. A declaração tem funcionado mais como uma tentativa de produzir efeitos políticos de causa e consequência do que como a consolidação de um projeto eleitoral sólido. Tem sido um ponto de esforço conter danos e minimizar os impactos negativos que cercam o lulopetismo neste momento do governo. Os atos de fala que têm sido sustentados por marqueteiros passou a ser um relógio para ganhar tempo diante de um quadro que não se mostra nada favorável. Um dos principais problemas enfrentados pelo PT é a inexistência de um plano alternativo para 2026. O partido não construiu, ao longo dos últimos anos, um nome capaz de assumir o protagonismo em eventual sucessão. E a lacuna não é casual. Lula manteve mais uma vez a postura histórica de não permitir o fortalecimento de lideranças internas que pudessem ultrapassá-los como liderança central da esquerda brasileira. Ao longo de sua trajetória, o petista sempre atuou para preservar sua posição como liderança máxima, evitando a formação de concorrentes dentro do próprio campo político. O momento de 2026, porém, se agrava ainda mais quando se observam os indicadores do governo Lula 3. O Planalto já tem conhecimento de que as avaliações da atual gestão não são positivas em nenhuma das principais áreas desde 2023, quando iniciou o mandato. Não houve uma pasta que pudesse ser apresentada como vitrine eleitoral para o Lula 4. A desaprovação está elevada de ponta a ponta do país e distribuída de forma ampliada, o que limita a capacidade de reação do governo a reduzir as margens de manobra para a narrativa de recuperação. O ambiente de desgaste já começa a respingar fora de campo político. Na Faria Lima, a leitura dominante é de que a reeleição de Lula se tornou improvável. O mercado financeiro não tem dado sinais de confiança em uma eventual continuidade do atual governo em Brasília, e essa percepção tem influenciado apostas, projeções e expectativas para 2026. E aí surge a notícia de que deixou Lula visivelmente inconformado. O presidente foi informado ao longo da última semana de confirmação de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não será candidato à presidência. Embora os indicativos já apontassem nessa direção, Lula ainda alimentava a expectativa de que o governador permanecesse no tabuleiro eleitoral por mais tempo. O impacto da decisão foi maior do que o esperado no núcleo petista. A preocupação não está apenas na ausência de Tarcísio, mas no momento dessa saída. O entorno do presidente não contava com uma retirada tão precoce do governador paulista das listas de pré-candidatos. A avaliação interna é de que esta demanda alterna completamente a dinâmica das pesquisas e tende a produzir efeitos negativos adicionais sobre os números de Lula. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.